Paz do Senhor, meus irmãos do canal, né? Neuza Vaz aí. Eu gravei aí com a Ivonete, né? Falando que ela ia contar o testemunho. E não deu para ela vir porque aconteceu imprevisto. E ela vai falar agora. Amém, meus irmãos? Ouçam atento e vocês vejam o que Deus faz através da oração com sinceridade. Amém? Fala aí, Ivonete. Chega, se você quiser chegar para frente, senta aí mais para frente. Bom, Pode falar. boa tarde para meus irmãos da igreja. Pode chegar mais para cá. Que nem a pastora falou, aconteceu uns imprevistos aí eu não pude cumprir com o meu dever, né? Mas eu falei para ela que eu não tinha esquecido da promessa que eu tinha feito de dar meu testemunho para todos os irmãos ver como é que as coisas acontecem quando a gente confia nos outros. Que a gente tem que confiar em Deus. É em Deus que a gente pode confiar, né? E na mãe da gente e nas pessoas que dá certo com a gente mesmo. Tem umas 3 vezes que eu vim pra cá, morar aqui em Lusiânia. Durante essas 3 vezes, só tinha briga. Briga dentro de casa. Entre eu e meu marido. Tudo que o pessoal falava era motivo de desavença dentro de casa. Se era briga, era palavrão, era nomes feios. Era pior do que uma contenda dentro de casa. E quando era no outro dia eu pensava, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu nunca passei por isso, para mim tá passando por isso hoje, porque eu vivo com esse homem. Esse homem não caiu do céu para mim viver com ele, não. Fui embora 3 vezes esse homem foi me buscar. De volta para mim voltar para mim viver com ele, aqui em Lusiânia. Eu fui em várias igrejas, o pessoal falava que sempre tinha, era a mesma coisa, tinha obra de bruxaria feita pra gente. Muita gente falava pra mim que eu só vivia com eles só até o dia que queria, que eles quisessem. No dia que eles não quisessem, eu não vivia com meu marido. Muitas pessoas falavam que também que ele era quem não prestava, que ele era quem estava com mulherzada, isso, aquilo, outro. E aí não ia acreditando nessas coisas tudo. Certo? Apesar que já tinha muitos anos que eu conhecia ele, só menos de convivência não. Para conviver junto tem o quê? Junto da gente mesmo vai fazer 5 anos nós vivendo junto. Porque no total todo certo é 12 anos que nós convivemos junto. Aí eu arrumei uma amiga aqui da igreja. Arrumei uma amiga e ela passou a me chamar para mim ir para a igreja mais ela. E como ela sabia de tudo, como ela sabia das humilhações que eu passava, dos nomes feios que eu levava, daí eu só entregava nas mãos de Deus. Mesmo assim, como eu não ia na igreja, era muito difícil, eu ia na Igreja Universal, que ele mentia. Ele dizia que ia para a Igreja Universal, que era para mim vir embora. Não fala nome de igreja. Ele mentia, que ele ia para as outras igrejas. Ele mentia, dizia que eu ia para outra igreja, que eu viesse, que ele estava certinho dentro da Igreja Universal. Sem mentira, gente, era mentira. Era para mim vir embora. Aí foi essa amiga minha, falou para mim bem assim, ó, neguinha, nós vai na casa da irmã Neuza e do pastor Denis. Que lá eles são uns homens, é um homem e uma mulher de fé, os homens de Deus de verdade. Aí eu falei bem assim, desse jeito, eu acho que pra minha vida não tem jeito. Ela falou assim, por que não tem jeito? Eu falei, porque quem vive com um inimigo que nem eu dentro de casa, como é que é a vida de um ser humano que deixou ser usado desse jeito por uma pessoa, ser manipulado por uma pessoa desse jeito, vai ter jeito a minha vida mais. Porque quando eu vivia só, meus irmãos, era dentro da igreja, pro serviço, do serviço, para casa, de casa pro serviço.
E então, nos dias certos, eu ia lá para a igreja que eu era evangélica lá do lado do DF, que eu morava no DF. E eu fiquei sem beco, sem saída. Comecei a vir nas orações, chamei o pastor, uma pastora lá em casa, para ir lá em casa, para vocês verem, para ir na minha casa, num culto. Eu ainda quis um dia até me azoar com eles dois. Ainda quis apelar com ela, né? Não foi, pastora? Eu peço perdão, eu pedi perdão diante a Deus, Mas diante eu a todo pedi mundo. perdão para você, né? Aí a irmã Eslaine me deu muita força também. E eu sei que passei vergonha no dia que eles foram lá em casa, que o bendito do meu marido tava bêbado, jogado no chão, deitado no colchão. Eu não tenho vergonha de falar, que eu não tenho. Mas por as humilhação que eu passei, eu acho que para mim serviu foi de crescimento, para mim crescer e amadurecer mais ainda e para mim abrir os olhos e abrir mais meu coração para Deus, que eu achava que não tinha jeito. Mas, porque diante da pessoa que eu estava vivendo e diante também a família dele. Porque muitos eu vejo que quer as coisas certas com Deus e muitos eu vejo que não quer, né? Aí é difícil a pessoa conviver na família de gente desse jeito. Mas aí o pastor foi lá em casa. Mas a irmã Neuza, a mulher dele, que ela tá aqui, a irmã Eslaine, fez o culto lá em casa. E começou a fazer a campanha lá em casa. E eles foram 2 vezes. Antes de inteirar 2 vezes, Deus começou a operar na minha casa. Quando foi no segundo domingo para eles ir lá para casa, pro culto, quando foi na segunda-feira, na sexta-feira, eu estava assistindo o jornal. Aí o meu marido falou bem assim: nega, eu vou pegar esse colchão, eu vou deitar no chão, porque eu tô morto de cansado. Eu falei assim: olha, tu dormir no chão, tu vai ficar no chão, porque eu não vou chamar você não. E ele falou pra mim que só ia descansar ali um pouquinho enquanto tava ouvindo o jornal. Quando passasse, acabasse o jornal, nós ia deitar. Quando foi meia-noite, já tava beirando meia-noite, eu tava dormindo. E ele tava no colchão no chão. E a luz estava apagada, só a televisão estava ligada. Ele acordou. Eu ouvi ele barulhando. Eu pensei que ele estava com um sonho, era pesadelo, sei lá o que era, mas era mais do que um pesadelo. E eu chamei ele e ele acordou assombrado. E com os olhos grandes, os olhos bem grandes. Aí eu olhei e dei vontade de ouvir da cara dele, sabe, pastora? Dei vontade de ouvir da cara dele, eu falei: o que foi? Aí ele falou assim: eu vi a mulher aqui jogando as coisas aqui dentro do lote da gente. Eu vi, essa mulher não é de longe, essa mulher é daqui. E logo, a mulher, meus irmãos, ela tossiu. Ela tossiu no pé do muro. E ele, quando ele levantou, ele falou assim: liga pro pastor Denis, liga pra pastora, vê se consegue falar com algum deles, 2. Porque esse cheiro que tá vindo pra cá, eu falo é cheiro, não é carniça não. É de uma tal de uma essência, eu não sei que tipo de essência é essa, né? Porque a família dele já trabalha nesses trem. Então, ele deve saber o que é. E acenderam e o cheiro tá vindo aqui pra casa. Aí foi, meus irmãos, ele ficou com tanto medo, era susto, não sei o que era. Que o inimigo amedronta mesmo, principalmente essas pessoas que não conhecem Deus. Amedrontou tanto ele que ele foi para dentro do quarto. Pegou a Bíblia, coisa que ele nunca fez, e começou a ler o Salmo 91. E nisso ele não deixou dormir, pedindo para me ligar, para me conseguir ligar para a pastora e o pastor. Eu liguei. Eu liguei e pedi perdão para ela, que estava incomodando ela, que estava fora de hora, ela trabalha.
e tal. Aí ela falou assim, não, Ivonete, não se preocupe, não se preocupe que eu vou orar por vocês. E ela começou a orar. E graças a Deus ele não conseguiu dormir mais. Mas pelo menos eu fiz companhia, nós ficamos a noite inteira, o resto da noite acordado, que já era o quê? 2 horas da madrugada. E eu sabia que a irmã Neuza, a pastora Neuza, ela ia trabalhar no dia seguinte, né? E ficou orando e quando foi de manhãzinha, eram 3 horas da madrugada, o pastor Denis ajoelhou-se e orou para nós. Uma oração muito abençoada. Essa oração foi tremenda. Que ele chorou 6 horas. Eu olhei no telefone. Tava a mensagem. Eu tenho elas tudo até hoje. Entendeu? E ele chorou. Ele chorou porque aquela oração tocou no coração dele. E ele falou que tinha certeza. Como ele disse que não acredita nessas coisas, mas Deus mostrou para ele que tudo pode. E Deus mostrou essa pessoa que estava fazendo as coisas para ele. Tanto como é da onde nós mora. Não sinto ninguém. E fora do setor Mandu. O endereço de Lusiânia. É setor Mandu para lá. É as pessoas que fazem os trabalhos pra gente. Principalmente para ele. Que é para ver briga, desunião e cachorrada. Eu falo é cachorrada. Para quem não tem vergonha na cara e não tem Deus no coração, não quer ver ninguém feliz, nem é feliz e nem quer ver ninguém feliz, é desse jeito. E desse jeito, foi mais para frente uns tempos, eu comecei a passar mal. Peraí, deixa eu cortar. Tá 12.